Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Renato Leandro e você está no Pode Ser Cast, um podcast preparado para falarmos de espiritualidade além das fronteiras das religiões, além das fronteiras do preconceito. E para você que está acompanhando esse novo episódio, vai um trechinho de uma composição de Belchior que diz assim: Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Não é mesmo, Michele Vale? E eu já estou aqui, gente, dançando, porque a melodia vai rolando na cabeça. E com essa entrada estonteante, o que me resta? Pouquíssima coisa, né? Quase nada. Ele fez uma poesia para começar o podcast. E eu anuncio aqui com muito prazer e com muita honra o convidado de hoje, que eu já descobri em 5 minutinhos ali de conversa que temos algo em comum, Renato Leandro. Acordamos às 5h30 da manhã, dormimos às 22 horas no máximo. Então, seja muito bem-vindo, André Leonardo Chevitarese, pesquisador em História do Cristianismo. Seja bem-vindo. Olha, muito obrigado, Michele, pelo convite, também ao Renato pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de poder trocar ideias nesse podcast relacionado à espiritualidade além das fronteiras aí. Vai ser muito bom. Muito bem, André, muito bem, André. André, existe um objeto de pesquisa que você realiza que é chamado o Jesus histórico. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse para a gente quem é Jesus de Nazaré. O retrato que a história produz desse Jesus, ele foge muito ao parâmetro que a maioria, se não todos, os cristãos que gravitam em torno desse Jesus conhecem. Então, o primeiro aspecto é Jesus era um camponês, um judeu camponês. Então, ele não é rei, ele não é senhor, ele é um camponês, nascido em Nazaré. Ruivo, e ele não é, desculpa, ele não é ruivo de olhos azuis, também Também não, né? não. Aí a gente vai avançando. Ele era, não é monoglota, falava apenas em aramaico e era analfabeto. Portanto, ele não é um doutor, ele não é um cara que lê escrituras, ele é um indivíduo que foge muito ao parâmetro do Jesus que é Cristo. Tá? Mas por que a gente pode falar essas coisas? A gente tem avançado. Desde o século XIX, a sociologia tem produzido um conjunto muito grande de estudos em comunidades camponesas, em sociedades camponesas. Vejam, na medida em que o agronegócio vai avançando no campo, a mecanização vai avançando, as pequenas comunidades de agricultores elas tendem a desaparecer. Mas lá no final do século XIX e todo o início do XX, principalmente em contextos asiáticos, africanos, latino-americanos, sociólogos estudaram camponeses. E o que verificaram era alguns elementos comuns. Camponeses, eles não se organizam em bases da escrita. Não é? São sociedades tipicamente orais, de fala, não é? Muito mais no o acordar. Você quase não encontra praticamente monumentos com escrita, vocês não encontram basicamente nessas culturas escolas ou coisas do tipo. Então, quando se diz Jesus era um camponês,
você já está projetando a ideia desse mundo camponês sobre Jesus. Então, sendo ele um indivíduo que nasce em Nazaré, lá na Galileia, e essa Nazaré hoje foi intensamente escavada, ela é muito bem conhecida naquelas camadas estratigráficas que nos informam ali sobre o século I, século II, na vida de uma aldeia judaica. Nunca foram encontradas qualquer inscrição, qualquer grafite, qualquer coisa que pudesse remeter ao mundo da escrita. Então, Jesus, a gente diz, era um analfabeto, né? Então, quando... Aí desculpa, André, interromper, é que eu preciso colocar essa palavra no meio, que é o anacronismo. Porque muita gente fica pensando sobre isso, e quando usa-se o termo, as pessoas simbolicamente abrem uma série de imagens, né, na mente. Mas, na verdade, a gente está falando de algo há 2000 anos atrás, e como você bem colocou, uma tradição oral, onde a preocupação naquele local onde Jesus nasceu, a preocupação era essa tradição oral e não a escrita, né? Isso. Só que existem duas passagens no contexto neotestamentário que dizem exatamente o contrário. Se vocês forem lá no capítulo 3 de Lucas, não é? Deixa eu até pegar aqui, mas se a gente for no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós iremos ler que Jesus entra numa sinagoga no dia de sábado em Nazaré, abre o rolo do profeta Isaías e lê, né? Então, essa passagem, que é a que a gente já pode observar, ela é bastante interessante. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nunca foi encontrada qualquer sinagoga em Nazaré. Nunca. Segundo ponto, o profeta Isaías é um dos profetas, assim, tem muitas mãos ali, além só do profeta Isaías, mas o rolo é um dos maiores que se poderia imaginar em termos de papiro, de caneta, ou melhor, de tinta para produzir o texto. Então, um conjunto de aproximadamente 350, 400 camponeses vivendo em Nazaré na primeira metade do século I, esses indivíduos jamais teriam condições financeiras, meios para ter o rolo do profeta Isaías, né? Então, esse é um segundo ponto. E terceiro, o verbo grego para ler e saber de cor é o mesmo. Então, essa passagem não prova que Jesus abriu o rolo do profeta Isaías e leu, né? Há uma segunda passagem, essa é muito mais conhecida do que a de Lucas, que aparece no Evangelho de João, né? E fala de uma das cenas mais lindas que nós temos nos relatos do Novo Testamento. Uma mulher é pega em flagrante adultério, é levada até Jesus e as pessoas perguntam, mestre, né? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. E Jesus responde, o que diz a lei? Né? E a resposta vem de imediato. Bom, a lei manda apedrejá-la. Então Jesus responde, bom, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele vai, se abaixa e com o dedo ele escreve no chão. Essa é a passagem joanina, bastante conhecida também. E ali o cara vai dizer, a pessoa vai dizer, pô, mas como é que ele é analfabeto se ele escreveu com o dedo no chão de terra, né? E, então, os mais antigos manuscritos que nós possuímos do Evangelho de João desconhecem por completo essa passagem.
E eu me refiro a manuscritos do final do século II, do século III, do século IV. Né? Nós não conhecemos essa passagem nesse material de João. Né? Ele vai aparecer pela primeira vez somente em manuscritos do século V. Então, é bem estudado, é bem observado que essa passagem joanina da mulher lá pega no flagrante adultério é uma interpolação, isso é, algum copista, né, apaixonado pela história das mulheres, toma a decisão de produzir uma dessas histórias lindas. Né? Jesus impede que uma mulher venha a ser morta, dessa forma tão brutal, que seria por meio de pedradas. André, sim, não, aqui você comentando a respeito de Nazaré, me parece que você comenta que Nazaré é em torno de 300, 400 habitantes o local onde Jesus nasceu, é isso? Sim, É quase que é um vilarejo, assim. É muito pequenininha, né? Ainda hoje é um espaço muito, muito pequeno, mas no século I, no século II, Nazaré é uma mísera aldeia, ela não tem absolutamente nenhuma relevância para coisa nenhuma. A principal atividade em Nazaré, no século I, era quebrar pedra, era pedreira. Não é? Então, essa era a vida. E essa migração, ou esse caminho percorrido por Jesus de Nazaré, Jesus sai de Nazaré e ele avança para outros locais, para que ele possa continuar a sua trajetória. Como se dá a saída de Jesus de Nazaré, da cidade, do vilarejo? Nós não temos um conjunto de dados sobre Jesus que nos permitam preencher boa parte da vida dele. Ao contrário, né? O que nós temos são pequenos relances, pequenos fragmentos da vida de Jesus. Praticamente tudo que nós possuímos se resume ao último ano de vida dele, que é quando se diz ele instaura um ministério. Né? Então, esse último ano de vida, nós temos um dado histórico. Jesus sai de Nazaré, da Galileia, e vai a Pérea, né? Ao encontro de um cara muito importante chamado João Batista. Então, quem é importante não é Jesus. Importante, historicamente, é o Batista. Ele é mencionado, né, com muitas informações, né, em Joséfo. Jesus só tem um pouquinho de nada, mas Joséfo perde muitas páginas falando do Batista. Então, Jesus vai ao encontro do Batista. Por que a gente pode dizer que essa é uma passagem histórica? Porque tem um incômodo muito grande na passagem. O batismo que o Batista ministra, que João ministra, é de remoção de pecados. Arrependei-vos, pecadores, pois o reino dos céus está próximo. Então, imagine, né? Se eu estou produzindo uma boa nova, um evangelho, eu quero anunciar coisas boas. Então, quando aparecem informações que não são tão boas assim, o pesquisador ele já coloca os dois pés atrás. Isso em primeiro lugar, não veio um evangelho. Em primeiro lugar, vieram disputas, né, na oralidade sobre quem é maior. Quem era maior, Jesus ou João Batista? João Batista já estava morto. Jesus também já estava morto. João Batista tinha discípulos. Jesus também deixou discípulos.
A briga é na segunda, terceira geração de seguidores de Jesus e de João, o Batista. Então, a disputa é quem é maior. Então, imagine, né, o Renato e a Michele, como missionários de Jesus, tocam a campainha da minha casa. Isso lá no século I, lá por volta dos anos 50, 60. Tocam a campainha, olha, a gente veio aqui anunciar, não é, uma boa nova. Vim falar de Jesus de Nazaré. E eu também tenho histórias sobre Jesus, muito embora eu nunca fui seguidor de Jesus. E eu vou fazer uma pergunta, né? Onde está escrito na Torá, onde está escrito nos livros judaicos, que o Messias precisava se reconhecer pecador? Então, repare. Para se submeter ao batismo, né? Submeter ao batismo. Então, o evangelho, ou um evangelho, ele é uma arma de defesa e de ataque, não é? Na construção de comunidades, porque não são apenas os seguidores de Jesus que têm informações sobre Jesus. Outros indivíduos de origem judaica têm também informações sobre Jesus, e a gente capta, pega essas informações quando aparecem essas contradições. Portanto, Jesus se submete a um batismo de remissão de pecados, né? E isso é muito estranho. Mas como é que o teólogo, o autor do Evangelho de Marcos, vai responder essa questão? Como é que Lucas, Mateus respondem essa questão? O céu vai se abrir e vai se ouvir uma voz. Este é meu filho bem-amado, a quem me comprazo. Entende? O jogo entre o que é história e o que é fé. Você, para aceitar que o céu abriu-se e que de lá saiu uma voz dizendo, este é meu filho bem-amado, você precisa ter fé. Mas é uma forma como a liderança, o autor de um texto, responde às críticas que vêm de fora, para dentro da comunidade. Tá. Nessas passagens mais clássicas que você cita, como, por exemplo, aí da prostituta que estava prestes a ser apedrejada, existe em algum momento, ela é completamente refutada, ou existe em algum momento algum registro de que essa situação aconteceu? Não da forma como ela foi aí romanceada, né? Mas, assim, ela aconteceu, mas não dessa forma. Ou não, ela não aconteceu, não existe registro que confirme essa situação. Não tem nenhum registro. Veja, existe uma literatura chamada patrística, mais conhecida como os padres da igreja. São importantes lideranças religiosas que, a partir do século II em diante, começam a fazer comentários sobre textos cristãos. Esses autores, a imensa maioria deles, localizada na parte do Mediterrâneo Oriental, comentaram tudo o que vocês poderiam imaginar, mas nunca comentaram uma linha sequer sobre João 8. Por que não? Porque entre o século V ao século XI, essa história da mulher adúltera estava contida no Evangelho de Lucas. Só no século XI que ela vai migrar e ocupar o chamado capítulo 8 de João. Vejam como é que a tradição textual, a tradição que marca, que organiza e estabelece um texto que a gente lê, veja como ela é repleta de idas e vindas, não é? Nós não estamos diante de textos que foram impressos. Esses textos, até a invenção de Gutenberg, né? Portanto, até o século XVI, eram manuscritos, eram escritos à mão. Eu estou lá na frente ditando, a Michele e o Renato estão copiando o que eu estou lendo.
Só que a Michelle acorda às 5h30 da manhã, não é? E o negócio lá tá demorado e ela cochilou. No que ela cochilou, ela perdeu uma linha, entende? Né? E também depois ela volta a acordar e o Renato cochila e eu estou ditando e pulou lá uma palavra. Então, os textos neotestamentários, para cada palavra que você lê, não é para cada frase, para cada palavra que você lê em um evangelho, existem mais de 15 variantes para aquela palavra nos manuscritos. André, uma coisa me chamou a atenção. Você comentou a respeito do idioma que Jesus, na sua convivência em Nazaré, o idioma ali era o aramaico. E, no entanto, me parece que os registros, né, os documentos às quais se tem acesso para as leituras que de alguma forma foram inseridas, né, no Novo Testamento, elas estão em grego, é isso mesmo? Isso. Ou seja, já há ali uma mudança, né? Exatamente. Bom, já começa assim. Jesus seria incapaz de ler o que escreveram sobre ele, né? Isso se ele tivesse vivo, obviamente. Os primeiros escritos começam a aparecer já no início dos anos 50 do século I, que são os textos paulinos. Então, tudo grego. Tudo grego. Tudo grego. E aí a gente pode se perguntar, né, o que isso tem a ver? Eu sou um cara de fala aramaica, mas tudo que registram de mim está em grego. Uma língua não é um código matemático. Uma língua que eu falo, que eu escrevo, que eu ouço, né? Ela comporta uma pleiade de sentidos, de significados culturais. Então, por que nós temos dificuldades de aprender uma outra língua estrangeira? Porque para que a gente possa aprender essa língua perfeitamente bem, nós precisamos fazer uma imersão dentro desse universo cultural que é um alfabeto, que é a construção de um sujeito, de um verbo, de um predicado, e assim sucessivamente. Então, elementos culturais para expressar o que é o Machia na língua aramaica vira Cristo na língua grega. Já são sentidos que estão variando, já são mudanças que estão ocorrendo. Então, tudo que se produziu sobre Jesus, tudo está numa língua que era como se fosse o inglês nos tempos modernos. E a língua que Jesus falava era como se fosse, nos tempos atuais, o português. André, em relação a essa trajetória que você coloca do Jesus histórico, de que há, na verdade, uma ausência de informações históricas a respeito de Jesus, mas a gente encontra, acredito eu, uma riqueza, um grande número de registros acerca do período em que Jesus foi crucificado. A crucificação, aquele martírio a qual nós temos registros nos livros sagrados, ele aconteceu de verdade? O que a pesquisa do Jesus histórico mostra desse período, do martírio, da crucificação, isso realmente aconteceu? Então, tem um dado, se você me permite agregar, é claro, uma excelente observação, que é o seguinte: quando nós fazemos uma leitura do texto neotestamentário, dos evangelhos, vamos pegar assim, nós deslocamos o texto do contexto. Então, eu leio o Evangelho de Mateus sem me preocupar que o autor do texto vivia dentro do Império Romano
e que ele está, né, completamente envolvido naquele ambiente sociopolítico, econômico do Império Romano. Eu não lembro que existe Império Romano. Eu simplesmente abro o texto de Mateus e vou ler. É a mesma coisa que eu faço, por exemplo, com Hexateuco kardeciano. Não é? Eu abro um desses livros, começo a ler, sem considerar o fato de que o autor do texto está produzindo em meados do século XIX, num ambiente francês, de efervescência Exato. da ciência. Não, eu já desloquei o texto para o meu tempo presente. E eu vou, então, não é, seguir em frente na minha leitura. Então, essa é uma primeira observação. O contexto histórico em que se funda o texto que eu vou ler, quase nunca eu lembro que ele existe. O que isso vai gerar? Tá? Crucificados dentro do Império Romano foram milhares e milhares deles. Milhares. Né? Só nas guerras judaico-romanas, que foram basicamente 3 grandes guerras, foram milhares de judeus crucificados. Milhares. Então, primeiro aspecto dos dados que nós temos da documentação acerca desses indivíduos crucificados. Não chegou até nós qualquer processo legal, qualquer instrumento jurídico que embasasse a decisão de crucificar alguém. Nunca chegou. Então, nós podemos dizer com toda a segurança do mundo, nenhum crucificado passou por processo, passou por tribunal. Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque chegaram milhões de documentos produzidos no Império Romano, das mais diferentes tipos, nos mais diferentes suportes. E nós não temos uma mísera linha dizendo de um processo legal movido pelo Estado romano para julgar alguém e penalizar esse alguém por uma crucificação. Ao contrário, crucificados, né, eram indivíduos que eram presos e imediatamente levados para a crucificação. Então, eu perdi as contas das vezes que eu chorei vendo filme de Jesus sendo crucificado. Sim, porque toda a informação que nós temos é fílmica. E todas as imagens que nós temos de Jesus na cruz não advêm do século I. Todas as imagens são construídas a partir dos bizantinos, século IV, e reconstruídas a partir do século XVI, não é? em dramatizações que os jesuítas franciscanos vão criar para falar da Via Crucis. A Via Crucis não existe nos evangelhos, não existe na documentação cristã. Então, Jesus arrastando uma cruz, não é, pelas ruas, caindo, levantando, alguém dando água, alguém botando um pano no rosto dele. Não é? Essas informações você nunca leu, nunca lerá nos textos neotestamentários. Nunca. Essas informações vêm da dramaturgia. Mas elas precisaram ser recuperadas a partir dos bizantinos do século IV. Então, olha que coisa legal. Então, Jesus é crucificado. Quem são os indivíduos crucificados no Império? Estupradores, fraudadores de testamentos, portanto, fraudavam heranças, etc. Tal. Escravos que assassinavam seus senhores,
e indivíduos que atentavam contra o Estado. São esses indivíduos que vão ser crucificados. Dentro dessa cultura que você comenta da Sim, crucificação, sim. como a gente entende, através da pesquisa do Jesus histórico, encontrado, existem documentos que indicam o porquê Jesus e como aconteceu a sua morte? Então, Jesus foi crucificado. Esse é um ponto pacífico, dentro da dimensão de que tem um incômodo aí, e um incômodo gigantesco. Você, no século I, sabendo, eu vou lá de novo, vou tocar campainha na casa lá do Renato e vou anunciar Jesus. E você pacientemente me escuta. E aí você diz, pô, esse cara foi incrível, cara. Me diz aí, como é que ele morreu? Né? E aí eu vou ser obrigado a dizer, olha, ele morreu na cruz. Aí o cara vai dizer, peraí, pessoas boas morrem na cruz? Eu sei que escravos que assassinam seus senhores morrem, eu sei que estupradores morrem, eu sei que indivíduos que cometem crimes bárbaros e fraudulentos morrem, e sei que indivíduos que atentam contra a segurança, contra o Estado de Roma, também vão parar na cruz. Então, você tem um problema aí para resolver. E esse problema levou um século, praticamente, para começar a ser resolvido. Isso é, como um homem bom conheceu a morte de um homem mau. Então, isso começa com Paulo e vai terminar de forma muito interessante com João. Então, Jesus não era tão santo assim, então? eu diria que o movimento de Jesus, com ele vivo, era um movimento que tem uma dimensão religiosa muito grande. Mas o elemento religioso na bacia mediterrânea, por exemplo, que eu conheço bem, na antiga bacia mediterrânea, movimentos religiosos, eles não estão dissociados de outras práticas ou de outras experiências cotidianas do sujeito. Né? Então, onde começa a política, onde termina a religião? Onde começam as discussões relacionadas à escassez alimentar e à religião? Onde estão essas fronteiras? Tudo é muito fluido. E religião, ela não tem um dia e uma hora para acontecer. Ela todo dia se dá na experiência. Então, o movimento de Jesus com Jesus se funda a partir da ideia que esse Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, teve. Ele creu, a partir da sua experiência religiosa, ele creu estar instaurando o reino de Deus. Mas Você falou agora sobre essa instalação do Reino de Deus, a ideia, né, da implantação, é porque eu ia comentar alguma coisa em relação a pontos de convergência entre a pesquisa do Jesus histórico e você possuir documentos que mostram a mensagem de Jesus de Nazaré. Isso. É possível dizer que a ideia dele era a implantação do reino de Deus aqui? Sim, nós temos muita base para isso. Lembra? A gente começou desenhando um retrato, porque a gente também é muito ingênuo na hora de ler, né, um texto sobre Jesus, porque cada autor me dá um retrato. Mas se eu não tiver, né, um bom enquadramento, qualquer um desses autores me ganha. Por exemplo, olha só, vocês já pararam para se perguntar, e eu digo quando me refiro a vocês, eu tô me referindo ao público que vai nos ouvir, não é?
Nós já paramos para nos perguntar a ordem que estão dispostos os textos no Novo Testamento? Por que a gente começa a ler o Novo Testamento a partir de Mateus, depois passamos para Marcos, depois vamos para Lucas, depois para João, Atos dos Apóstolos, entramos nas epístolas paulinas? Por que tem essa ordem? Tem cronológica? Essa é a ordem natural, mas essa é a ordem teológica. É como as igrejas querem que você leia. Mas o certo seria ler a partir dos textos mais antigos para os mais recentes. perfeito. O Testamento. Então, Não, o próprio Novo Testamento. Novo Testamento. Então, você, para ler, olha só que legal, para você chegar em Paulo, nas cartas paulinas, você lê antes um livro chamado Atos dos Apóstolos, onde o autor de Atos vai te dizer quem é Paulo. E aí você lá vai saber que Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, que Paulo era cidadão romano, que Paulo era isso, Paulo era aquilo, fazia milagres, fazia chover, fazia tudo. Aí você já está imbuído com esses dados na tua cabeça. Aí agora você vai ler Paulo e você já colocou em Paulo o que ele nunca disse que era. Nós não sabemos onde Paulo nasceu. Paulo nunca disse. Paulo nunca disse que era cidadão romano. Paulo nunca fez um milagre nos textos que ele escreveu. Nunca. Mas você mesmo vai dizer, não, poxa, era só tocar no manto de Paulo e o cara ficava curado. Né? Então, existe uma ordem que te aponta na direção de você sempre viver a experiência religiosa, mas não acessar as dimensões históricas que estão atrás ou por trás de cada texto. Então, você precisa organizar a sua leitura de forma mais interesseira. Isso é, quando eu abro o Novo Testamento para ler, o que eu quero fazer com essa leitura? Se for apenas um crescimento espiritual, está tudo certo, né? Isso é bacana. Mas, se você é um pesquisador e entende, né, que o que você quer buscar é compreender quem foi Jesus de Nazaré, então os cuidados começam a ser redobrados. Então, você começa a lançar mão de uma série de disciplinas que hoje estão disponíveis para nós. Ó. A arqueologia, a história, a sociologia, a antropologia. Então, de posse dessas informações, nós começamos a cruzar dados, né? Começamos a estabelecer quem seria esse indivíduo. Então, será que os primeiros seguidores de Jesus eram matutos, indivíduos ignorantes, analfabetos? Será? Bom, tem alguma coisa estranha nesse retrato. Será que os apóstolos eram apenas homens? Tem alguma coisa estranha nesse retrato. Por quê? Porque vocês mesmos já me chamaram a atenção. André, Jesus falava aramaico? Ah, maneiro. Mas tudo está em grego. Então, os primeiros seguidores de Jesus não são simples pescadores, porque esses caras são tão analfabetos quanto era Jesus. Então, existe uma audiência qualificada que gostou do que ouviu e rapidamente já está passando esses dados na oralidade para o grego. Porque ele é bilíngue. Ele tanto fala aramaico quanto fala grego. Vejam como é que a gente vai vamos tornando mais complexa as informações que estão diante da nossa vista, diante dos nossos olhos. 2,
Paulo, em diferentes momentos, fala de diaconisa, fala de apóstolas. Espera aí, mas esse cara não conheceu Pedro, não conheceu Tiago, ele não fala disso na Epístola aos Gálatas, que é do ano 52, que eu estive com Pedro, estive com Tiago, estive com João, testemunhas oculares de Jesus. E ninguém disse para ele, olha só, meu irmão, só pode ter discípulo e apóstolo homem. Ele mesmo está fazendo apóstolas, né? Mulheres, para andar... O machismo já vinha lá atrás. Então, já existia machismo. A gente lê os textos, mas nós não conseguimos ver. Por quê? Porque a nossa leitura é exclusivamente teológica. Né? A direção que a gente dá para essas leituras é para um crescimento espiritual, mas não para o estudo, entende? Não o estudo formal, acadêmico, etc. E tal. É outro papo. André, em relação a algumas personagens, você comentou a respeito de algumas passagens bíblicas que, na verdade, não há documentos que comprovem essas passagens. Então, eu gostaria que você falasse a respeito de algumas personagens. Por exemplo, Judas, esse personagem realmente existiu? A ideia da traição de Jesus? O que o Jesus histórico pode nos dizer sobre isso? O que eu diria, o que a pesquisa pode dizer sobre isso? Perfeito. Uma das questões mais bem construídas do ponto de vista de uma mensagem cristã antiga é que todos, absolutamente todos, têm o direito ao perdão. Todos têm direito ao perdão. Isso é ponto pacífico. Isso está em tudo que é texto. Tudo que é texto. Antigo, muito antigo, os textos neotestamentários. Mas, vamos lá. A personagem Judas, vamos ver quais são as características que moldam essa personagem. Ela poderia dizer, não, eu não quero trair Jesus? Bom, se Judas não trai Jesus, Jesus não é preso. Jesus não é crucificado. Agora vou entrar na teologia. Não é sepultado, não ressuscita e não ascende aos céus. Então tem algo estranho nisso. Quebraria essa lógica aí. Não teve o direito de dizer, não, eu não quero te trair. Ao contrário, né? Ele já nasceu selado. Olha só, aqui o senhor não pode dizer não, o senhor vai ter que dizer sim. 2. Antes do canto do galo, né? Ele traiu. Pedro traiu Jesus, mas teve o direito ao perdão. Judas trai Jesus, mas vai se enforcar. Essa é uma das 3 mortes que nós conhecemos sobre Judas. Né? Então, ele vai se enforcar, ou ele vai ter uma morte horrorosa em Atos dos Apóstolos, ou ele vai conhecer uma morte mais horrorosa ainda no autor do final do século I, início do século II, Papias, que Judas vai ter lá também uma desgraça de morte. Então, Judas não teve o direito do livre-arbítrio. Ele não teve o direito de escolher, não é, o que fazer. 2. Judas não é um nome qualquer. Judas, o radical, não é? Yud é o mesmo de Judá, de Judeia, de judeu. Então, nós estamos falando de uma personagem, não é, enquanto um sujeito, ou nós estamos falando de uma personagem enquanto etnos, enquanto povo. Então, eu agora vou olhar o que os textos falam sobre Judas. Quem é Judas? É um indivíduo que não tem amigos. Vejam se vocês concordam comigo. É um indivíduo que ama dinheiro. É um indivíduo que é capaz de com um beijo no rosto, trair.
Então, Judas é a caricatura, né, do judeu. E como é que se constrói essa caricatura? Como é que se constrói esse olhar? O primeiro autor a dizer que Jesus foi traído, primeiro, né, foi o autor do Evangelho de Marcos, na primeira metade dos anos 70 do século I, quando Jerusalém caiu. E o autor vai dizer, olha, Jerusalém caiu e o templo já não existe mais, como punição aos judeus por terem matado Jesus. Veja onde aparece, né? Se nós abrirmos aqui o material neotestamentário para ler, no autor que deveria ser a nossa porta de entrada para o texto, que é as cartas paulinas, lá no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo diz que Jesus ressuscitou, né? E apareceu, em primeiro lugar, a Cefas e depois aos Dódeca, aos 12. Se Judas existiu, ele estava lá. Paulo nunca soube que Jesus foi traído. Nunca. Paulo nunca disse, olha, eu conheço a história da traição de Jesus. O verbo grego paradidomi significa, que é usado para trair, ele também pode ser, não é, o verbo de entregar e, em alguns momentos, também negar. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, lê-se, Deus, na sua benignidade infinita, entregou seu filho à morte, em morte de cruz. Você pode tirar, porque o verbo aí é paradidomi, você pode tirar, deu seu filho à morte, entregou seu filho à morte, e colocar, traiu seu filho. Não é? Pedro, a Michele lembrou, ele negou, olha aí, negou Cristo por 3 vezes. É só tirar o negar, porque o verbo é o paradidomi, e colocar trair. E, no caso de Judas, que é colocado como traidor, é só tirar o trair, entregou Jesus. Veja, o mesmo verbo, né? Como o tradutor, ele vai escolher os pesos que ele vai dar, né? Os sentidos que ele quer dar para limpar a barra de Deus, para limpar a barra de Pedro e jogar Judas lá no último andar do inferno. E a gente nem coloca o nome do filho em Judas, Não. né? Tem Tiago, Não. Pedro, João. Não. Judas E jamais. até recentemente se malhava Judas. Malhava Judas. Exatamente. Incentivo da Igreja Católica. Professor, aqui no interior de São Paulo a gente ainda malha Judas, né? Sim, mas depois do Concílio Vaticano II, Judas começou a ser lido e visto como vizinho chato, como um mau político, não é? Como uma personalidade pública. Foi sendo gradativamente descaracterizado. Manteve a tradição do sábado de aleluia, mas não sendo mais a ênfase, não é, na figura... Porque quando você malha Judas, você está malhando os judeus. Mataram Jesus. Essa é a lógica. É o antissemitismo na sua mais completa experiência cotidiana. Não é? E aí, uma outra personagem que eu gostaria de destacar é Maria Madalena. Tinha certeza que você ia falar Maria Madalena. Porque essa coisa até que a Michele comentou, nossa, que machismo nessa época aí, né? São 12 apóstolos, né? Onde estão as mulheres? Nas pesquisas a respeito da história do cristianismo, onde está Maria Madalena? Qual o papel que ela representou? Maria Madalena, ela deve ser vista, pelo menos é a minha leitura, ela deve ser vista muito mais como um modelo feminino de uma mulher cristã do que propriamente uma personagem real,
né, concreta, etc. E tal. Você acompanha a leitura de Maria Madalena nos evangelhos, você vê que ela ganha um contorno sempre diferente em alguns contextos, em alguns momentos. Mas é inegável, absolutamente inegável, que dentro dessa dimensão de reino de Deus que Jesus instaurou, não é? Que ele creu estar instaurando, uma desses pontos era pensar a experiência, né, desse reino em oposição ao reino de César. Então, o Império Romano era marcadamente hierarquizado. E o poder do falo, o poder do pênis, era absolutamente decisivo. Então, numa dimensão muito polarizada, de o homem é sol, mulher é lua, o homem é dia, a mulher é noite, o homem é trabalho, a mulher é lazer, e assim sucessivamente. Na proposta de reino de Deus, em oposição ao reino de César, a dinâmica não é na verticalização, mas é na horizontalidade. Homens e mulheres são chamados para o serviço, para levar a boa nova. Tá? Então, desde o início, você identifica homens e mulheres andando juntos com Jesus. Mas, André, não tinha 12 apóstolos? Quem está escrevendo são homens, não são mulheres. Se você pega o Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, você vê, não é, a sutileza e o tratamento como é outro. As mulheres ganham protagonismo. Quando homens estão escrevendo, ainda mais em sociedades altamente masculinizadas como essas que nós estamos lidando, com o material neotestamentário, não é? As mulheres estão praticamente relegadas ao serviço da casa, do procriar. E nós encontramos mulheres que abriram mão de homens, que não estão subordinadas a homens, andando na estrada com Jesus. Então, é aí que eu vejo um papel absolutamente belíssimo que é dado, então, a Maria de Magdala. Magdala é uma cidade, ela não é uma aldeia, não é? Também na Galileia. Então, Maria de Magdala, Maria Madalena, ela ganha essa dimensão e um protagonismo belíssimo. Eu vou ler aqui, né, uma única linha, para não tomar muito tempo de vocês. Primeira epístola, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, versículo 1. Paulo diz assim, esse é um documento datado de meados dos anos 50 do século I. Não sou livre, não sou um apóstolo, não vi Jesus. Olha o critério que Paulo usa para definir quem é apóstolo. É ter visto Jesus. Então, você já está num processo que Jesus ficou para trás. Agora, essa segunda, terceira geração, que eu chamo de movimento de Jesus sem Jesus, já está hierarquizando. Quer dizer, Paulo diz, eu também não sou apóstolo, eu também não vi Jesus, mas viu o quê? Só é apóstolo quem viu Jesus ressuscitado. Então, o apóstolo pode falar porque viu. E o povão fica quieto porque não viu. Entende? Já a hierarquização começando? Ó, a gente saiu da horizontalidade, homens e mulheres no mesmo nível, e agora, né, na segunda, terceira geração, os caras estão trabalhando dentro do Império Romano, estão escrevendo dentro de Roma, nasceram dentro de uma estrutura que é hierarquizada, e eles vão hierarquizar. Só que
esqueceram de combinar com os russos. Isso é, o capítulo 20 do Evangelho de João, ele é belíssimo. Né? Por quê? Porque Maria Madalena é a única mulher, é a única pessoa que vai ao sepulcro para levar perfume, jogar lá um aroma lá onde havia sido enterrado o corpo de Jesus. E ela chega, se apavora, porque a pedra havia sido rolada, não havia ninguém lá dentro, o corpo tinha sumido, e ela se desespera. E nesse momento, ali no horto, está passando um sujeito. E ela pensa ser o jardineiro. Isso está em João. E ela fala para esse jardineiro, você sabe aonde colocaram o corpo do Senhor? Porque se você me disser, eu vou lá buscá-lo, para trazê-lo de volta. E ele se vira e fala para ela, Miriam, Maria, a tradução, Maria. Ela olha e diz, Rabune, Senhor. E ela tenta se aproximar e abraçá-lo. E ele diz, não me retenhas, pois ainda não subi ao céu, mas vá e anuncie que eu ressuscitei. Olha aí. O texto é claro, ele não deixa dúvida para a gente. É que a gente não faz conexões. Por quê? Porque a nossa leitura é de crescimento espiritual, não é de estudo. Então, se eu pego o texto dos anos 50, Paulo me dizendo, o apóstolo é quem viu Jesus ressuscitado. E agora, o Evangelho de João está colocando uma única pessoa, uma mulher, que vê Jesus ressuscitado e ainda recebe a ordem, vai e anuncie que eu ressuscitei. Maria Madalena é o quê? Apóstola. Essa passagem... Só apóstolo vê, né? Essa passagem, ela é tão, tão, tão forte que se nós fôssemos acompanhar a literatura cristã ao longo dos séculos 2, 3, 4, 5, 6, nós ficaríamos pasmos de ver o quão poderosa se tornou Maria Madalena. Mas precisou vir um Papa, Gregório Magno, no ano 591, numa homilia, ele maldosamente vai juntar duas passagens diferentes de Lucas. Uma, a mulher de quem Jesus expulsa 7 demônios, Maria lá, e a outra mulher pecadora que enxuga com as suas lágrimas e com seu cabelo, enxuga lá o pé de Jesus lá. E ele diz, isso aí é Maria Madalena, a prostituta arrependida. Isso é uma homilia. Em 591. Até hoje, a gente usa isso. Maria Madalena, ela é incrível, né? É uma prostituta arrependida que colocou Jesus no seu coração, percebe? É como se nós, garotas aí, fizéssemos uma tatuagem. Eu amo Pedrinho, eu amo Mariazinha. Mas a gente tinha 13 anos. Fizemos uma tatuagem gigantesca. Mas o tempo passou e outros amores vieram, entende? E agora, o que fazer com essa tatuagem? Bom, a gente vai tentar fazer outra coisa. Mas o importante é que a marca está lá. A da prostituta arrependida. Coisa que ela nunca foi. Mas foi a arma papal usada, ou o poder falocrático de subordinação, do homem, o homem subordinando a mulher, tirando ela do púlpito. Olha, mulher, você é muito importante aqui dentro. Quando terminar o culto, vem aí, varre, limpa tudo, deixa tudo arrumado, para amanhã a gente abrir as portas com tudo limpo. Esse é o papel que a imensa maioria das igrejas reserva às mulheres.
mas não o altar. André, Não. você comentou a respeito dessa horizontalidade, dessa relação homens-mulheres no movimento com Jesus. Isso. Quando a presença de Jesus estava, né? Quando Jesus estava presente, havia essa horizontalidade. Após, como você disse, o movimento sem Jesus, já volta essa coisa de verticalidade. Então, Jesus exercia esse papel e, de certo modo, esse também foi mais um fator de contrariedade em relação ao próprio Jesus, em relação ao Império Romano também. Isso. Né? O que havia, as alegações em relação à crucificação de Jesus, elas foram de que ordem para se levar ele à morte? É de ordem política mesmo, porque o reino de Deus já existia. Os imperadores são divinizados, senão nem sobrevivem no cargo, percebe? Constrói-se uma aura em torno deles. Então, o reino de Deus já existe. Anualmente, todos os indivíduos dentro do império deveriam prestar culto a deusa Roma e ao busto ou estátua do imperador. Era obrigatório. Né? Salvo em situações muito específicas, alguns povos, incluindo judeus, a partir de um determinado período, vão pagar um imposto para não ter que adorar imperador e a deusa Roma. Bom, nesse... Ah, tá, desculpa. Não, pode continuar, André, pode continuar, desculpa. Se o reino de Deus já existe e Jesus instaura um reino de Deus, tem alguma coisa errada. Né? Então, Jesus, se vocês atentarem na leitura, é um indivíduo que nunca está parado. Ele precisa andar. É uma espécie de lampião. Né? Lampião, quando parou, né, os volantes chegaram, a polícia chegou e matou. Jesus tem que estar andando. 2, se vocês atentarem para a leitura do Novo Testamento, Jesus nunca entra numa cidade. Só foi uma vez à cidade, nos sinóticos, para morrer, que foi Jerusalém. Ele é o cara das aldeias, das vilas de pescadores. Ele é o cara que foge da cidade, porque na cidade está o proprietário da terra, o proprietário da rede, o proprietário do barco, está o soldado. Então, figuras como Jesus são marginais. Elas estão às margens. Tá? Elas não entram aonde o inimigo está esperando. Mas ele instaura um reino. Esse reino ele está pautado em 4 pilares. O primeiro desses pilares é um reino de justiça, em oposição à injustiça de César. É um reino de paz, segundo pilar, em oposição ao reino de guerra de César. O terceiro pilar é o reino da comida, da fartura, da comensalidade, de sentar com diferentes e conversar, partilhar. Em oposição à carestia e à fome do reino de César. E 4, o reino da horizontalidade, em oposição à verticalidade de César. Então, esses 4 pilares, né, é que fazem camponeses e uma audiência urbana começarem a prestar atenção e dizer: tem algo de novo aí. Tem algo de radicalmente novo aí. Mas repara, Jesus está à margem. Esse cara não está pensando a vida e o mundo na lógica imperial romana. Ele é resistência a Roma. Agora, quando eu começo a ter informações sobre Jesus, textos, os autores não estão nas margens. Os autores são citadinos, vivem em cidades.
entendem e aceitam as hierarquizações. Ninguém ali reclamou, por exemplo, do sistema escravista em Roma. A escravidão estava lá e ninguém reclamou, porque isso estava naturalizado. Então, o mundo que está sendo produzido sobre Jesus, o que os autores neotestamentários estão escrevendo sobre Jesus, né, é a partir da cidade, é a partir do grego, é a partir do Império Romano. Paulo, em Romanos, né, já está lá dizendo o seguinte: olha só, deve-se pagar impostos a César, porque os funcionários romanos não estão ali por eles mesmos, estão ali, não é, a mando de Deus. Como assim? Não é? Então, Pilatos, quando mandou crucificar Jesus, não é, agir em nome de Deus, então já é uma outra experiência, sabe? É uma outra coisa. Então, a beleza do se buscar o Jesus histórico não é que o Jesus que é Cristo, o Jesus que é fé, deva ser destituído. Ele deve ser vivido na sua plenitude por quem tem fé. Ele deve ser vivido na plenitude, não é? Mas esse Jesus extremamente divinizado, ele nasceu não divino. Era um camponês analfabeto, um sujeito real, concreto. Esse indivíduo é o que a ciência quer entender, quer conhecer, quer investigar. E isso, não é uma pesquisa que tem começado nos últimos 300 anos. Ainda estamos engatinhando, ainda estamos, em muitos casos, com um espanador limpando as teias de aranha, não é, das tradições orais que estão ocultas, em muitos casos, escondidas no meio de uma tradição escrita. Professor, pode falar. Posso falar, Renato Pode, Leandro? pode, por favor. Porque eu não posso deixar tocar sobre um aspecto. Nós estamos em dezembro. Sim. Dezembro tem 2 aniversariantes muito importantes. Dia 20, Michele Vale. Dia 25, Jesus. Sim. E aí, Sim. pelo que eu estou entendendo, pode ser que eu seja a única aniversariante importante de dezembro. Existe algum registro? Porque, pelo que eu pude acompanhar aqui da nossa conversa, se eu não dormir, né? Porque eu acordo 5h30 da manhã, vou fazer uma observação aqui, porque às vezes eu dou umas moscadas. Não existe muitos registros de Jesus, por exemplo, criança. Não. Existem registros de Jesus mais adulto. Só adulto. Então, nós não temos registros do nascimento de Jesus, da data do nascimento de Jesus. Não temos nada. Então, por quê? Também poderia se perguntar, mas por que não temos? Não é? Porque a questão de fundo é quando esse tipo de informação passou a ser relevante, já não se tinha mais condições de se recuperar, né? Então, aí é que a gente começa a entender os retratos que os autores que nós lemos foram produzindo de Jesus. Por exemplo, para Paulo, o Jesus histórico não tinha o menor interesse, a menor relevância. Porque Paulo diz mesmo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, o que interessou para o autor Paulo, nos anos 50, era o fato de Jesus ter ressuscitado. Bom, mas que ser humano ressuscita depois que morre? Não é? Até onde eu sei, nenhum. Então, Paulo já não está mais se referindo
a condição humana de Jesus, mas uma condição, não é, super-humana de Jesus, que é o Cristo, que a gente, inclusive, agrega como um nome pessoal, Jesus, que é o Cristo, Jesus Cristo. Né? Então, Paulo já está dizendo, a história de Jesus não me interessa. O que me interessa é que esse indivíduo ele está cumprindo um plano de Deus. Deus o resgatou do Sheol, da casa dos mortos, e o trouxe à vida. E ele vai voltar. Então, esse é o primeiro retrato. Veja, esse cara, ele tinha contato com o irmão de Jesus, Tiago. Ele tinha contato com Pedro. Ele tinha contato com João. Todos pessoas que eram próximas a Jesus, que poderiam ter nos dito muitas coisas sobre esse Jesus, do ponto de vista histórico, da infância, da adolescência, dos primeiros discípulos. Ele não se interessou. Por quê? Porque o retrato que ele estabeleceu de Jesus era um retrato onde dados históricos não faziam o menor sentido. O que fazia sentido que Jesus havia ressuscitado. É a marca não do historiador, mas de um teólogo. Vamos para o autor seguinte, Marcos, para a gente não tomar muito tempo. Não vamos nem para Marcos, vamos para o último. O Evangelho de João. Vou abrir o Evangelho de João. No início era o Verbo. O Verbo estava diante de Deus. O Verbo era Deus. Nesse autor, Jesus pré-existe. Antes de tudo acontecer, antes do mundo existir, Jesus é Deus. Ele pré-existe. É o princípio criador. Tanto que lá do capítulo 1, o próprio Jesus diz, não fiquem chateados, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Isso é João. Então, olha os retratos que estão sendo dados. Em Paulo, Jesus não é Deus. Em João, Jesus é Deus. Se eu fosse analisar os outros autores no meio, vocês iam ver que cada um teve um retrato de Jesus. Cada um. Mas o importante, não é que quando se buscou, deixa eu saber quem era o pai e a mãe de Jesus. Como é que ele nasceu? Ele era travesso, ele era bagunceiro? Isso tudo acabou. Já não tinha mais ninguém para dizer. Não se tinha arquivos para abrir uma gaveta, puxar a informação e contar essa história. Isso já estava, é o que a gente diz, irremediavelmente perdido. Mas, por que se comemora o Natal, 25 de dezembro? Né? Porque tem a ver. Né? Jesus, no século IV, já no final do século III, já era associado, Jesus que é Cristo, né? a Hélios. Então, ele tinha, não é, uma coroa com os raios solares. Jesus já estava, entre aspas, usurpando o poder de Mitra, né, que é uma divindade solar. Então, Mitra nasceu no dia 25 de dezembro. E, simbolicamente, isso é lindo. Por quê? Porque o hemisfério norte, que é onde essas histórias estão acontecendo, não no sul, né, o dia 25 de dezembro está ali no equinócio do inverno, que é quando a noite é a mais longa, ali entre o dia 21 ao 25 de dezembro. Né? É a entrada do inverno. Então, você colocar uma luz a brilhar no meio da escuridão, né? Isso tem uma força simbólica, isso tem algo que é uma imagem que fala mais do que 100.000 palavras, percebe? Então, Jesus nascendo no dia 25 de dezembro, naquele dia, né, que tem 3, 4 horas de sol, num contexto de Suécia, Noruega, né,
aquela luz que brilha, todo mundo vai ver. E todo mundo vai querer ser aquecido por ela. Tem algo de lindo nisso. André, nós sabemos do trabalho que você realiza acompanhando, né, nas redes sociais, a divulgação do seu trabalho, mas eu gostaria que você nos falasse a respeito da sua trajetória no mundo acadêmico, do trabalho que você vem realizando todos esses anos. A gente sabe que não é algo da noite para o dia. Então, nos fale, André, há quantos anos você vem trabalhando com a pesquisa, no trabalho acadêmico? Fale um pouco da sua produção para a gente. Tem livros publicados? Exatamente, dos livros. Bom, é o seguinte, eu fui fazer História quando eu entrei na Faculdade de História, quando eu já deveria estar saindo, né? E eu não me arrependo nem um pouco. Eu pedi transferência do Instituto de Física para História. E eu acho que isso foi muito legal, foi muito bacana, porque é uma covardia, né? Um jovem, um adolescente, aos 16, 17 anos, dizer o que quer ser nos próximos 50, né? Aqui com 60, eu com 60, não sei dizer ainda o que eu quero fazer, eu quero virar dúvidas. ali alguém cheio de vida, né? E aí eu vou fazer História, me envolvo com estudos clássicos e vou me voltar já na graduação para os estudos de Antiguidade Grega, estudos de democracia. E final de 85, eu já faço a prova para o mestrado e vou passar 4 anos, que era quanto tempo durava o mestrado, 4 anos estudando democracia antiga grega. Posteriormente, vou estudar no doutorado 6 anos campesinato antigo grego. E nesses períodos eu estou indo muito para a Grécia, né? E fico lá na Escola Francesa de Atenas. E, além do que, sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lecionando História Antiga Grega e a História Antiga Romana. Então, desde muito cedo, eu já era um especialista nesse mundo de Grécia e o mundo de Roma, que englobava Israel e englobava o judaísmo, né? Então, isso já estava ali muito presente, mas eu não queria muito papo com cristianismo nem judaísmo. Eu estava mais interessado em pensar culturas politeístas, né? E, posteriormente, eu fiquei também na Grécia fazendo trabalhos arqueológicos, trabalhando nos santuários de Hera e de Ísis em 2000 e 2002, né, em temporadas lá na Ilha de Delos. E nesse período, Delos é uma ilhota muito próxima a Mykonos, e ela tem algo de fantástico, porque ela é o umbigo do mundo, é onde nasceram Ártemis e Apolo, e foi uma ilha que não teve uma ocupação nos tempos medievais, modernos, contemporâneos. Ela é como se fosse paralisada no tempo, no final do século IV, V da Era Comum. E aí eu via lá, né, casas que haviam sido transformadas em igrejas cristãs, já no século III, uma quantidade absurda caída pelo chão de objetos como cruzes, peixes, âncoras, tudo relacionado a esse ambiente cristão. E mais afastado, né, estava lá uma linda sinagoga pró-Jerusalém, onde eu ficava lá passando todos os dias. Eu não me cansava de sentar lá na cadeira de mármore lá do chefe da sinagoga. E aí eu me deparei, né, com essa questão.
Tem tanta documentação antiga sobre esse mundo judaico, esse mundo cristão, e, de repente, não tem historiador praticamente lidando com isso. Nós somos muito refratários a trabalhar com o cristianismo, né? E eu tomei essa decisão. Foi um custo elevado, porque o Estado havia investido em mim, o governo federal. 10 anos para me formar doutor, 10 anos para me qualificar, né? Eu deveria, então, gerar frutos. Isso é, não é, estar atuando no programa de mestrado, de doutorado, formando novos mestres, doutores, fazendo a vida seguir. Depois, meu antigo orientador, já falecido, um gênio, né, que eu reputo ser o maior historiador que esse país já conheceu, Ciro Flammarion Santana Cardoso, foi se queixar com a minha professora titular, dizendo como é que pode, o André está perdido, ele agora vai estudar cristianismo, ele quer o quê? Quer ser padre, quer ser pastor, né? Como é que ele vai fazer um negócio desse? E houve muita surpresa por parte dos meus pares, né? Quando, em 2003, juntamente com Gabriele Cornelli, hoje professor de filosofia na UNB, nós organizamos um encontro chamado Jesus Histórico, né? E foi um encontro que lotou o auditório, um auditório muito grande aqui no Rio de Janeiro. Gente de todo o país veio participar porque queria saber que Jesus histórico era esse, porque o Jesus histórico que eles conheciam era um indivíduo que era tanto homem quanto Deus, não é? E que maluquice era essa só de falar do Jesus histórico? E daí já começam a sair publicações, artigos. Eu já entro em espaços onde padres e pastores também me cobravam. Você é teólogo? Não. O que tu está fazendo aqui? Percebe? Vai embora daqui, mete o pé. Vaza. Mas tinha alguns teólogos, alguns cientistas da religião que não pensavam assim, não, né? E nós fizemos grupos de pesquisa, trocamos muitas ideias, e a vida, então, foi formando toda uma geração de intelectuais que hoje estão nas universidades públicas, nas escolas públicas e particulares. Um deles você me disse que conhece, Renato, que é o Lair Amaro. Ele foi meu aluno na graduação, no mestrado, no doutorado. Juliana Cavalcante, Mônica Selvati, Roberto Alexandrina, tanta gente que eu formei, né, nesse campo do saber. Além do que, fui produzindo também muitos e muitos livros. Nos últimos 3 anos, não, no último, porque eu publico muito. No último, de 2022 para 2023, eu publiquei esse livro, Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. Teve a primeira edição e depois saíram 2 edições revistas e ampliadas. Esse livro está esgotado. Eu pensava em escrever uma biografia, mas depois eu vi que não era possível escrever biografia e explico, não é? Por que não pode se escrever uma biografia sobre Jesus e, ao mesmo tempo, quais são as bases para se falar de Jesus histórico. Nesse mesmo ano de 2022, saiu o livrinho Jesus o Mago, um olhar ainda negligenciado sobre Jesus de Nazaré. Não é que Jesus ficava lá trabalhando num caldeirão. Jesus o Mago é para discutir mística, né? O que hoje nós isolamos dizendo um homem religioso, Jesus era um homem místico, porque lidava com mito, com magia e com religião. Percebe? Isso também está esgotado. E esse ano, agora, em outubro, saiu esse livro,
de 344 páginas, não é? Um livro gigantesco, que também se esgotou muito rapidamente. Cristianismos no Império Romano. Não é? Eu e Gilvan Ventura da Silva convidamos um grupo de intelectuais para falar do cristianismo no Império Romano, até para lembrar que todo texto tem contexto, e esse contexto precisa ser explicitado, e a gente esquece de explicitá-lo. Então, eu sou um cara de escrever muito, de produzir muito, então são para mais de 20 livros, muitos capítulos, artigos, muitas orientações de mestrado, doutorado, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que eu pude pagar com juros e correção monetária o governo federal por ter apostado em mim com as bolsas de pesquisa, né? Hoje eu sou um cara... Mas é engraçado. Eu nos últimos 15 anos, eu abri uma outra área de pesquisa. E muitos nem sabem que eu trabalho com cristianismo, porque eu também publico na área de História do Rio de Janeiro. E sou arqueólogo, então trabalho também trazendo à luz muito material da arqueologia do Rio de Janeiro. Maravilha, André, maravilha, maravilha. Bom, a gente já está aí chegando, né, ao fim aí desse nosso encontro. Na verdade, o tempo é curto, né, porque são muitos assuntos e a profundidade ela está presente, né, nos conhecimentos que você traz. Então, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. E eu até comentei com você, né, porque eu trabalho com livros como editor, e eu até comentei outro dia, eu falei, André, o livro bom é o livro esgotado. Né? Então, eu já quero até deixar um convite para que quando venha uma reedição, que você venha aqui no Pode Ser Cast para a gente falar sobre a reedição de uma de suas obras, porque você tem muita coisa para trazer para a gente, muito conhecimento, e como você coloca, você é quase que um pioneiro nessa ideia de falar de um Jesus histórico, numa época em que as pessoas não sabiam muito bem o que é que estava sendo estudado, os religiosos pensativos, assim, mas o que ele está tentando fazer? O mundo acadêmico também pensando, nossa, ele está entrando agora para o mundo da fé, para o mundo religioso. Então, para a gente é muito importante ter acesso a esse conhecimento, porque você nos ajuda a retirar uma certa névoa que existe quando o assunto se conecta a esse Jesus histórico, porque o Jesus teológico está presente na vida de todo mundo. E esse Jesus histórico ajuda a tirar algumas névoas, algumas coisas da frente da nossa visão, para que a gente tenha uma visão clara de Jesus, e acho que de nenhuma forma o Jesus histórico toca o Jesus teológico. Eu acho que não. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que ele ainda fortalece ainda mais, porque a gente entende que o Jesus histórico, na verdade, foi um homem revolucionário que, mesmo habitando uma região de pessoas simples, ele seguiu o seu caminho, tentando implantar aí o chamado reino de Deus, lutando contra o império, né? E nos conecta mais, né? Nós estamos mais conectados, na verdade, ao Jesus histórico, né? Ao Jesus mais humano, né? Mais nossa cara. Exatamente, perfeitamente. Ajuda a entender os chamados profetas de hoje. A ideia de saber como Jesus era, como a Michele bem colocou, você traz ele para mais perto da gente, né? Então, enfim, fica o agradecimento. Muito obrigado pela presença aí, foi fantástico. E aí, Michele, agora é com você. Os livros esgotaram, mas a nossa vontade de te ouvir não, professor. Essa que é a verdade. Então, eu espero que possamos estar juntos aí em outras oportunidades. Quando o Renato me falou sobre o teu trabalho, ele falou, entra no Instagram dessa pessoa. Eu falei, nossa, pesquisador, deve ser chato pra caramba. Aí eu comecei, né, gente, é isso, tá, que às vezes passa assim pela minha cabeça.
E eu comecei a ver teus vídeos e eu vi ali o quanto é didático e o quanto é gostoso te ouvir, né? Então eu quero muito ter outras oportunidades, porque eu passaria a noite te ouvindo. Então, muito obrigada pela participação no segundo episódio do Pode Ser Cast. Exatamente. Então, pessoal, professor André, muito obrigado pela presença. Pessoal, a gente está agora encerrando mais um episódio do Pode Ser Cast e nos acompanhem, aguardem as novidades aí, que em breve a gente vem com um novo episódio, tá? Até a próxima. Beijo, até!